Cauli, um chutaço no travessão, depois ele colocou uma bola por cima. O Bahia perdeu muitos gols, né, principalmente no primeiro tempo. E aí veio o segundo tempo, que dá para a gente, obviamente, colocar a arbitragem como protagonista. Vamos falar sobre isso. Existiu ali uma falta marcada pelo árbitro do David no Gilberto, que ele acabou levando o segundo amarelo e acabou sendo expulso. É lógico que a gente não pode colocar na conta totalmente da arbitragem o resultado do jogo, mas condiciona também, porque isso, obviamente, 11 contra 10 contra um time que já tem muito volume de jogo, vai jogar o tempo inteiro no campo do adversário. E o Bahia hoje sabe fazer isso muito bem. E aí entraram a trinca, pelo menos, de confiança do Rogério Ceni no segundo tempo, né? O Ademir, ele tira o Gilberto, coloca o Ademir quase que como um ala mesmo, coloca mais uma referência, que é o Estupinhan, e coloca o Biel, que é o cara de 1 contra 1, de tentar abrir espaços, e isso tem funcionado nos últimos jogos. Acabou sendo mais uma vitória importante do Bahia. Vitória do Bahia? Uma vitória importante do Bahia. E não triunfo. Você pode usar também o triunfo, porque é um sinônimo, mas uma vitória / triunfo do Bahia, mas foi uma vitória do Bahia, uma vitória importante que coloca também, né, essa esperança no torcedor de que, no mínimo, eu já falei algumas vezes, eu não acho o Bahia favorito ao título brasileiro. Mas hoje o Bahia se coloca como candidato à liderança do Campeonato Brasileiro. Você fala isso, porque é o seguinte, o ano passado, a grande surpresa do primeiro turno, já nesta rodada, era o Botafogo, certo? Sim. Hoje dá pra gente dizer que a grande surpresa, não que ninguém esperasse um bom desempenho do Bahia, mas é uma surpresa, tá ali na ponta. O Botafogo tinha mais pontos que o Bahia, né? No ano passado foi uma coisa assim de louco que o Botafogo fez no primeiro turno e foi de louco também que fez no segundo turno, só que ao contrário. E hoje eu ouvi Breiler Pires dizendo o seguinte, que o futebol praticado hoje pelo Bahia é melhor do que o futebol praticado pelo Botafogo ano passado no primeiro turno. O Vasco, depois que saiu seu treinador, o Pacheco, o Vasco consegue uma goleada para cima do São Paulo, super inesperada. E o Vasco hoje foi competitivo contra o Bahia. Eu me colocando na posição do vascaíno, temos vários companheiros nessa condição, né? Eu vou ver o copo meio cheio hoje, porque de fato competiu, ficou no jogo. A expulsão do David, o segundo cartão amarelo é totalmente fora de lugar para mim, porque foi uma falta de jogo, uma falta que existiu, mas não houve qualquer, nem maldade, nem má intenção, é um movimento de disputa ali. Várias disputas acontecem de sobrar uma mão na cara, isso aí não é nem imprudência, é um movimento normal do corpo ali. Então não consigo ver a lógica dessa expulsão. Acho que a arbitragem tem que trabalhar em conjunto nessas jogadas. Se o juiz não viu por causa da posição dele, o quarto árbitro está ali, ele faz parte da equipe de arbitragem, ele pode ajudar também, os auxiliares, enfim. Tem que trabalhar em equipe para chegar à melhor decisão, já que o VAR não pode interferir nesse tipo de jogada. Mas, independentemente disso, mesmo que tivesse perdido 11 contra 11, o Vasco foi ao campo de um dos melhores times do campeonato e fez jogo. Vamos lembrar o que foi o Vasco naquela sequência dos 4 jogos do Álvaro Pacheco, né? Um time sem não era um time. Sem plano de jogo, sem estrutura, sem capacidade mental. Assim, acho que olhando para frente, você consegue tirar das 2 últimas atuações, da do Vasco e da do São Paulo, não precisa nem falar, porque foi ótima, mas da atuação de hoje eu acho que você tira mais perspectivas de recuperação do que más notícias. E Vasco e Bahia tem algo que eu acho que vão pesar a favor dos objetivos dos dois no campeonato. Temos 14 equipes envolvidas em competições internacionais. Todos os brasileiros vão disputar pelo menos 2 jogos em mês de semana em que eles estarão descansando, treinando, recuperando, entrosando, né, fazendo o time funcionar melhor. O Bahia se aproveitou disso. Essa é a pergunta. Mas independentemente do treinador. Sim, o tempo tem. O tempo vai existir, né? Eu acho que até o treinador que aceita vai observar isso. Mas para o treinador poder usufruir disso, ele tem que estar lá. Não pode ser uma coisa. Não pode ser uma coisa. E saber usar o tempo, que já vi técnicos que. Eu não vou falar exatamente qual técnico aqui, mas uma vez estava numa situação muito boa no campeonato, eu fui entrevistado. O técnico é bom, mas ele sabia que o time estava jogando mais do que ele mesmo acreditava. Podia não estar jogando, mas do que ele acreditava. E o time ia ter uma paralisação de 1 semana ou 2 semanas, não lembro exatamente o que ia acontecer, se era eu não lembro, mas resumindo, eu falei assim, bom, agora você pode descansar, o time vai melhorar ainda mais. Ele falou, queria que não parasse, porque tá...
Mas até o interino vai ter tempo, mesmo que seja um interino no Vasco, ele vai ter pelo menos 2 datas livres, né? O Bahia tem a Copa do Brasil, né? Enfim, tem essa questão que pesa também, mas é um tempo valioso nesse momento da temporada, né? Em julho tem a pré... Tem a Copa do Brasil. O Vasco também tem a Copa do Brasil. Fortaleza. A questão é você utilizar 2 semanas cheias que são valiosas num calendário, como o Calçado falou, que é uma estrada totalmente caótica. Então, eu acho que isso pode também ajudar as 2 equipes. E ainda, no caso do Vasco, independentemente de ter um técnico ou não, é tempo, né? Que é algo valioso. O Vasco, depois da saída do Álvaro Pacheco, ele parece que ele tem mais resistência. Ele conseguiu, no caso do Bahia, ele está enfrentando um dos líderes do campeonato. Né? Não é algo assim simples. Né? Ele não disputou o jogo contra uma equipe da zona do rebaixamento. Ele conseguiu resistir. E bem, ele só tomou o segundo gol depois de ficar com um jogador a menos. No final do jogo. Pode ter aí pode ser uma saída. Eu acho que é como usar isso, mesmo sendo uma derrota, dentro do vestiário. Pegando a vitória passada, esta resistência, às vezes você tem que dar uma dourada na pílula para os jogadores para levantar. E eu acho que o Vasco tem elementos para fazer isso. O que é surpreendente até, porque parecia numa rota, assim, ele estava em parafuso e assim, não acontece nada com o Vasco, que aconteceu. Sim. Então é possível, acho que pode ser que o Vasco tenha um caminho aí para começar a tentar escalar aí a zona do rebaixamento. Que ele já está ali na 15ª. Ali mas tá fora. Mas tá fora. E tem gente pior. Tá né? fora. O Vasco o Fluminense tem 6, o Vasco tem 10 pontos, já são 4. O Vasco, esses pontinhos que ele vai beliscando, vai ajudando. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos comentar esse videozão, créditos e agradecimentos para o canal ESPN e o programa Troca de Passes. O Vasco jogou bem rapaziada, temos que admitir, a falha de Maicon no início foi determinante para o primeiro gol do Bahia. Mesmo após isso, o Vasco lutou e buscou o empate, que era um bom resultado para a gente, mas aí sempre contra nós, é impressionante o que acontece, mais uma arbitragem patética no Campeonato Brasileiro, esses caras deveriam ser presos, brincam de arbitragem, são amadores, e incompetentes em um nível que não dá nem para explicar, apesar do Bahia ter um time mais organizado que o Vasco. Eu acredito que se tivesse os 11 contra 11, o Vasco traria o empate para casa. Mas é isso, não vai ser a primeira vez que somos prejudicados e nem a última. A arbitragem brasileira é uma piada, árbitros amadores apitando jogos profissionais. É isso galera, quem gostou deixa o like, compartilha, comenta aí a opinião de vocês, e inscreva-se no canal. Saudações vascaínas.